Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre três assuntos importantes que aconteceram no dia 8 de março, né? A gente vai falar sobre as cunhas, as flâmulas e também sobre o indicador MACD, que muitos conhecem, né? Um indicador muito famoso, mas que vamos abordar um pouquinho mais alguns assuntos, alguns pontos importantes do MACD. Eu já botei ele até no gráfico aqui pra gente. E aconteceu algo interessante ontem que eu queria mostrar para vocês. Mas primeiro vamos começar analisando o mercado de uma maneira geral. A gente teve o início do mercado, né, com esse gap, basicamente um gap de correção, né? A gente teve um dia muito forte de queda no dia 7. Então no dia 8 ele abriu corrigindo. E era muito provável que esse gap ia ter uma tentativa de fechamento, né? De novo, a gente já falou sobre alguns tipos de gap. Esse não seria um gap de continuação de tendência, esse não seria é mais um gap de correção, né? A gente tem um movimento forte, a gente abre o dia já corrigindo, então a probabilidade é que o mercado pelo menos ele tende a testar o último extremo, né? E aí fechando o gap, enfim. Então a probabilidade era muito grande disso acontecer. Mas beleza, um minuto começou alinhando as médias para cima, né? E depois perdeu fundo, fez onda 3 para baixo, então mostrou um indício diferente. E aqui já começou a alinhar as médias para baixo. E na correção das médias, detalhe também, a gente falou sobre EMA Gap, EMA Gap Par, enfim, onde assim a mínima desse candle, no caso, numa tendência de baixa, né? A mínima desse candle aqui fechou depois de um tempo acima da 21. Então a gente tem o fechamento desse gap nessa barra daqui de 9,45, né, e a continuação da tendência no 15 minutos. Então é mais um exemplo de EMA gap par para vocês. A gente fez um vídeo falando exatamente sobre isso. Tá no último vídeo e também, se você for no Eloy Trading Club, tem o corte mais específico desse, especificamente desse EMA gap par, né, o gap de média móvel exponencial. Só dá uma procuradinha lá, beleza? Continuando, a gente tem então as médias se alinhando para baixo, né? E depois a gente tem uma cunha, que é isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. A cunha, enfim, primeiro, só para deixar claro, né? A gente dá nomes assim, mas o conceito é basicamente o mesmo, sabe? Se a gente vê uma cunha, se a gente vê uma bandeira, se a gente vê uma flâmula, enfim, a gente chama de diferentes nomes. Eu acho que para entender um pouquinho melhor do que se trata, mas o conceito é muito parecido, né? É muito parecido. A gente sempre, por exemplo, tanto na bandeira, quanto na flâmula, quanto na cunha, a gente vai ter. Basicamente, nesse exemplo, a gente tem uma interrupção de uma tendência de baixa, né? Do momento que a gente tem uma cunha ascendente aqui. O que a gente tem também numa cunha e nesses outros padrões também? A gente tem uma diminuição no volume, na formação do movimento, né? E na hora do seu rompimento, caso ele rompa a favor da tendência, que a gente já tinha uma pernada para baixo, né? Uma perna um, vamos dizer assim, a gente teve a correção nas médias, foi testar lá a média 5,5 dos 5 minutos, 4 minutos, que você usa, e depois teve a cunha e o rompimento dela com aumento de volume. O volume teve um aumento muito considerável, mostrando que ele teria uma força aí para cair. Caiu seus 400 pontos, o mercado totalmente doido, né? Desconfigurado. Mas, enfim, teve esse padrão de cunha. E logo depois eu queria mostrar para vocês a flâmula, que na verdade é bem parecido com uma cunha, né? E essa foi uma flâmula bem porca, assim. Mas é só para mostrar para vocês um pouquinho da diferença, né? A cunha a gente tem um pouquinho mais. É mais ponto futuro, né? Onde ela se encontra. É mais longe. Normalmente a flâmula ela é um pouquinho menor, ela tende a ter um tempinho mais curto, né, para ela se formar, mas o conceito é o mesmo. A gente teria, no caso, aqui a gente pode até ver que a gente teve uma diminuição do volume na hora
da formação, né? E a gente tem o aumento do volume na sua continuação do seu rompimento. Então a gente tem dois exemplos aí bem parecidos, né? Mas normalmente a flâmula ela tem um rompimento dela muito próximo assim do ápice, né? Que esse aqui não foi o caso, mas enfim, esse aqui eu dei uma forçada aqui para a gente ver uma flâmula e a gente ver um pouquinho do que cunha, aí uns podem chamar isso aqui de flâmula, enfim. O conceito, o interessante é o conceito, porque aqui, por exemplo, a gente tem um rompimento de fundo, isso mostra uma continuação da tendência, né? Eles não conseguiram basicamente fazer novos topos e romperam fundo, então é price action tranquilo. É interessante ficar de olho no volume para a gente ter uma análise geral aí do que está se tratando. Se a gente está analisando algum tipo de padrão ou alguma coisa, é muito interessante a gente olhar o volume. E o volume da bandeira, da flâmula, da cunha, tende a ser o mesmo, basicamente. Deixa eu ver se faltou alguma coisinha aqui para falar para vocês, as minhas anotações, mas é basicamente isso. Uma cunha ascendente, assim, uma interrupção de uma tendência de baixa. A gente vai ter a cunha descendente interrompendo uma tendência de alta. A gente tem o volume diminuindo e na hora do rompimento, quando o volume aumenta, acompanha a tendência, né, a continuação da tendência, a gente tem uma confiabilidade muito maior no padrão, beleza? O 1 minuto já está virado para baixo, o 15 já estava em tendência de baixa clara, né, veio fazer o EMA Gap, deu a continuação. Nessa continuação aqui, essa queda de 1.400 pontos, a gente tem diversos desses padrões, né? E aí a outra questão que eu queria falar com vocês nesse vídeo seria em relação ao MACD. Se vocês podem ver, o que me impediu bastante de entrar em muitas operações ontem foi isso aqui. O preço caindo, né? Fez o EMA, Gap, Bar aqui, veio caindo. Mas a gente tem no MACD, ele está subindo. O que é isso? Isso é uma divergência de preço, né? O MACD foi desenvolvido, né, pelo Gerald Appel, enfim. Basicamente ele juntou três médias, né? Uma média longa, uma média curta e uma média de sinal, que é basicamente a diferença entre elas, né? Então a gente tem alguns sinais importantes no MACD, né? A gente tem a virada para cima ou para baixo, né? No MACD. A gente tem também o espaçamento entre essas médias, porque se a gente vê que o MACD histograma aqui vai aumentando, a gente vai vendo uma força compradora e o MACD, o preço caindo e o MACD, o histograma subindo, a gente tem assim uma divergência no preço, né? Isso aí mostra pra gente que o mercado talvez esteja perdendo a força. Esse é um dos sinais mais fortes do MACD. Cara, é muito interessante esse padrão. Eu posso ainda falar um quarto para vocês, né? Mas vou falar daqui a pouco. Mas só para mostrar para vocês. É basicamente isso. A gente teve o MACD virando para cima na hora do seu gap, né? 9 horas da manhã já virando para cima e o mercado caindo. Ficou a manhã toda, a tarde, o início da tarde caindo. O dia inteiro, basicamente. Caiu, corrigiu. E aí caiu de novo. Enfim, veio basicamente fechar o gap, né? Testar a mínima anterior, veio testar ajuste. Mas é um momento de cautela. Mostra uma perda de força assim, dos vendedores, né? Que ela veio se concretizar no dia seguinte. Só para mostrar para vocês, mas o dia seguinte, esse dia seguinte, que na verdade até o dia de hoje, eu vou abordar no próximo vídeo. Mas a gente vê que o mercado realmente perdeu a força e o MACD já estava mostrando para a gente. Então eu resolvi, evitei de entrar em várias operações muito por conta disso. E a gente vê a continuação aqui, a correção perdendo média importante, perdendo 5,5 de 60. Então mostrando que o mercado realmente mudou a tendência, né? Ganhando, fazendo novos topos, né? E fundos ascendentes, enfim.
Então a gente tem esse padrão de divergência acontecendo aqui no 15 minutos. E aí, num minuto, a gente já viu a cunha, a flâmula, são ótimos padrões de continuação de tendência, para você pegar aquele momento que está numa tendência clara de baixa, que ele dá aquela corrigida, o volume dá aquela diminuída e depois a pancada para baixo. O outro padrão que eu ia falar para vocês, que na verdade esse padrão é tão forte que até o Alexander Elder ele chama do cão de Baskerville, se não me engano. Eu acho que eu até anotei aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho. É isso mesmo. The Hound of the Baskervilles, ou o Cão de Baskerville. Que na verdade, engraçado, é um livro do Sherlock Holmes, né? Onde ele descobre o caso, né? Ele desvenda o caso, porque na verdade ele desvenda que não era alguém de fora que teria feito um assassinato, enfim, porque o cão não latiu. Para o cão não ter latido é porque foi alguém de dentro. Então, o que ele percebe isso? Qual foi a sacada do Alexander Elder? Tanto o Sherlock Holmes, ele teve a sacada do movimento, vamos dizer assim, com algo que não estava relacionado ao movimento, à ação em si. E é basicamente isso, com a divergência dando errada. Nessa divergência aqui, altista, né, o MACD subindo e o preço caindo, se ele tivesse se mostrado o contrário, tivesse continuado perdendo fundo e caindo, cara, vale a pena, se você não entrou nessa divergência, se você não comprou em algum lugar, vale a pena você, nesse momento, você trocar, fazer aquela mudança de contrato. Tá comprado ali seus 5 contratos, você vende, você vai a favor ali, porque a divergência, que é um padrão super forte, não deu certo. Então não foi bem a ação que te fez entrar no movimento, né? Enfim, foi a falta dela, a falta da continuação do padrão do movimento, que faz com que isso que nos dê a possibilidade de uma força maior, que basicamente os vendedores cagaram pro padrão, para divergência, e conseguiram botar o preço indo para baixo. Então mostra uma força muito grande dos vendedores, né? E aí esse padrão ele chamou de o cão de Baskerville, né? Então, quando a divergência dá errado, você pode entrar a favor da tendência, da continuação da tendência, que também é um padrão válido. Então, para recalcular, a gente pode entrar tanto com essas viradas do MACD, né? O que até o Alexander Elder fala que não é muito interessante você entrar e sair com esse sinal. Se você usa esse sinal como entrada, é interessante você usar outros indicadores, outros padrões para a saída dele. Porque você vai entregar muito do seu lucro na queda dele. Né? Até esperar ele virar para baixo, você vai entregar muito do seu lucro. Então, usa simplesmente para compra ou para alta. A gente pode ver também aqui, quando o histograma vai ganhando pontos, ticks acima, a gente vê uma força também contrária. No caso da divergência aqui, isso aqui, essa subida aqui também, mostrou uma força compradora para a gente. O terceiro seria a divergência, que a gente vê o MACD subindo, independente do preço caindo, né? E o último seria a não confirmação do MACD, no caso, o cão de Baskerville. Essas seriam as maneiras de a gente analisar o MACD, que é um filtro de tendências, né? Ele é um indicador, ele é um seguidor de tendência, e muito interessante, muito forte, muito útil para vocês usarem, para vocês poderem ganhar dinheiro aí tanto no day trade como no swing trade, enfim, para vocês saberem analisar da melhor maneira possível. Mas beleza, a gente consegue ver muita força de movimento ou a falta de força do movimento. Isso que é bem interessante nesse indicador MACD. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Tamo junto e até o próximo vídeo. Não esquece de, se você curtiu as informações que a gente traz aqui, pode seguir o canal, pode curtir esse vídeo, que com certeza vai me ajudar muito a continuar os estudos, a continuar trazendo muito, muito conteúdo aqui. Lembrando que a gente tem o outro canal, que é o Eloy Trading Club, que é mais focado para day trade, com os vídeos. Dentro desses vídeos maiores desse canal, a gente tem os
os cortes mais específicos que a gente está colocando no Eloy Trading Club. Então você pode dar uma checadinha lá também. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.